Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Nessa primeira notícia você viu em primeira mão em nosso site, o netdiario.com.br. Foi essa informação sobre o estacionamento rotativo de Teresópolis, pelo menos temporariamente suspenso. Terminou o estacionamento rotativo de Teresópolis, que na verdade nem começou, na maior parte da cidade, porque havia uma discussão aí sobre liberação de vagas para moradores aí em áreas onde seria feita a cobrança por parte da prefeitura. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Luiz Bandeira. Em junho de 2021, o governo municipal conseguiu a aprovação na Câmara de Vereadores do projeto de lei que criava o estacionamento rotativo na cidade de Teresópolis. Esse sistema já funciona no bairro do Alto, no entorno da Feirarte, a Feirinha do Alto, e aguardava a implementação também aqui no centro da cidade e na região do bairro de Agriões. Porém, nessa sexta-feira, o Diário Oficial da Câmara de Vereadores publicou a portaria número 110 de 2022, que compromete a validade da Lei Municipal 292, de julho de 2021, de criação do estacionamento rotativo no município. Segundo a portaria do presidente do Poder Legislativo, vereador Leonardo Vasconcelos, fica o processo legislativo referente ao projeto de lei complementar anulado. O prefeito Vinícius Clausen afirma que a lei vigora ainda. O que foi cancelado foi apenas o processo legislativo, o que não impediria a continuidade do sistema de cobrança de estacionamento aqui na cidade de Teresópolis. Bom, esse assunto já havia sido adiantado pela Diário TV na semana passada, quando conversamos com o vereador Maurício Lopes sobre essa polêmica aí da cobrança do rotativo na região central do município. Essa lei foi aprovada em junho de 2021 e após um ano de aprovada que o prefeito começou a fazer as demarcações na cidade, Então, como vereador, ouvindo as reclamações de diversas pessoas de todos os bairros de Teresópolis, comecei a conferir aquela lei que foi aprovada na época. E identificamos que, na verdade, existiam alguns vícios ali que eram insanáveis. Infelizmente passou por despercebido, mas como eu expliquei dentro da comissão e expliquei para todos os vereadores da Câmara, o Poder Judiciário, eles também reformam suas decisões. E o Poder Legislativo também tem essa prerrogativa de rever os seus atos. Então eu entrei com um requerimento pedindo a anulação de todo o processo legislativo que deu origem àquela lei que foi ao plenário, que foi aprovado por unanimidade. A gente aguarda a publicação desse requerimento por parte da mesa diretora. Bom, as placas estão aí, os equipamentos eletrônicos, a garotada que foi chamada através do Promage. Vamos ver até onde vai essa discussão. Mais detalhes sobre o assunto na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Agora o tema é desenvolvimento social. A Secretaria da Pasta realizou mais um evento para a criançada, dessa vez através do CRAS Meu Dom. Foi um trabalho encerrando aí o mês das crianças, Tivemos aí o Dia das Crianças recentemente e a Secretaria de Desenvolvimento Social realizou diversos eventos. O último foi esse aí para as crianças atendidas pelo CRAS Meu Dom. Foi um dia de muita festa, com decoração, doce e outras guloseimas e apresentação da ONG Trupe Nós Aí, Muito legal esse trabalho, A gente destaca sempre aqui a importância da Secretaria de Desenvolvimento Social, fazendo essa aproximação, essa criação de laços, e reforçando os laços com as comunidades onde a Secretaria é tão fundamental. E falando em cultura, em atração cultural, a Palhaça Trumbica fez a festa da criançada no Centro Cultural Bernardo Monteverde. A Palhaça Trumbica, para quem não conhece, é a artista circense Driele Soares, que é casada com o palhaço Fiapo, nosso amigo Ivo Bernardo. E ela realizou esse evento, o espetáculo Trumbicando, lá no Centro Bernardo Monteverde, no bairro do Alto, um evento aí da Secretaria Municipal de Cultura, em comemoração ao mês da criança. O ponto alto foi um divertido show de bolha de sabão que uniu os participantes aí nessa animada competição de formas surpreendentes. E você viu nas imagens ali, você viu ali junto com a Adriele, o pequeno Ravi, que é filho da Adriele
e do Ivo Bernardo, e já se destaca aí na cultura circense. A Secretaria, voltando aqui à Secretaria de Desenvolvimento Social, outro trabalho realizado esta semana foi uma palestra aí de enfrentamento ao bullying. Tema também muito importante de ser destacado sempre, né, essa questão do bullying nas escolas. Dessa vez, o pessoal do CRAS Alto, né, inicialmente falamos aí do CRAS Meudon, agora CRAS Alto, foi quem realizou essa roda de conversa com adolescentes e jovens que participam aí do projeto Jovem Alerta CIEE. Dessa vez são muitos temas, você já viu que na Diário TV, algumas vezes aí a participação desses jovens aí que fazem esses cursos via CIEE, e nesse caso aí participaram dessa palestra sobre bullying, né, ajudando a compartilhar a informação correta e como os jovens aí podem agir em caso de ataques nesse sentido. Olha só uma notícia que foi destaque aí no site da Polícia Civil do Estado do Rio, aqui de Teresópolis. Mulher presa aqui em Teresópolis, acusada de homicídio. O site aí da PSERG destaca uma ação dos policiais aqui da cidade da 110ª DP. Quem tem mais informações é o Luiz Bandeira. Policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia prenderam nesta última quinta-feira Tatiana de Oliveira, acusada de participar de procedimento estético clandestino que levou à morte Cíntia Pontes da Silva em janeiro deste ano. Tatiana era dona do salão de beleza onde foi realizado esse procedimento estético. A Polícia Civil a capturou em sua casa na Tijuca. Ela cumpria prisão domiciliar, porém o Ministério Público reverteu a medida em prisão preventiva. Agora, Tatiana será conduzida ao sistema prisional. Esse foi um caso bastante polêmico aí, né? Na época entrevistamos aí os familiares da Cíntia, esse caso teve repercussão, inclusive, nacional. Vamos agora à utilidade pública, né? Sempre que a gente vê recebe esse pedido de ajuda, esse tipo de pedido de ajuda, a gente divulga aqui para contribuir para que a família ajude a recuperar um membro desaparecido. No caso, dessa vez foi o Tato. Esse cachorrinho aí, ó, desapareceu das proximidades ali do posto Bibi. A família mora ali na região do posto Bibi e já há alguns dias aí não tem notícia, 2 semanas já, né, que o Tato saiu de casa, desapareceu e ninguém tem informações sobre ele. Se você viu esse cachorro por aí, entre em contato com a família. A gente vai colocar na tela aí um telefone. Esse é o telefone aí da tutora desse rapaz aí desaparecido, o Tato. Se você viu por aí, né, saiu ali do posto Bibi, pode estar na Barra do Imbuí, pode estar em Paineiras, Vila Muqui, Vale do Paraíso, né? Isso falando apenas dos bairros mais próximos. Às vezes alguém viu, achou que ele estava perdido, que não tinha casa, e levou aí, né, adotou, mas na verdade tem uma família aí tentando encontrar o Tato. Se você viu por aí, entre em contato que a família vai na hora buscar aí esse cachorrinho desaparecido. Atendendo à solicitação do Jornal Diário e da Diário TV, a Prefeitura se posicionou em relação àquela rua lá na Barra do Imbuí. Essa rua aí, a Rua Doutor Oliveira, esse trecho da Doutor Oliveira que ficou meio que inutilizado, né? Desde que foi feita essa mudança aí, por conta daquela integração de ônibus, que só durou uma semana, mudaram a mão em vários locais, e a Prefeitura se posicionou informando que foi feito um estudo, né? Muito foi questionado sobre esse fechamento da Doutor Oliveira, que agora ficou exclusiva para um estabelecimento comercial, né? Apenas entrada e saída do estacionamento. Somente quem está na Delfim Moreira, sentido Golfe, consegue acessar ali a rua para entrar no estacionamento. A Prefeitura foi questionada e disse que foi feito um estudo técnico de trânsito em 2020 para fazer aquela mudança toda lá para o sistema de integração, que não ocorreu, repetindo, mas as mudanças continuaram. E a Prefeitura se defende dizendo que o objetivo foi dar fluidez ao trânsito, garantir segurança de pedestres e motoristas que circulam na região e que, no caso aí da Presidente Roosevelt, esse levantamento levou em conta o aumento da circulação de veículos em direção a vários bairros e indicou aí essa necessidade dessa alteração para que a rua ficasse inutilizada nesse sentido. A gente lembra que no começo
a prefeitura colocou apenas alguns cones ali, né? Mas o motorista vinha, passava do lado do cone, eu retirava o cone e seguia aí atravessando a rua no sentido que não era permitido. Agora, tem que ser pensado ali algo mais adequado, né? Apenas fecha um lado, a rua fica exclusiva. Vamos ver aí o que gerou, né? Para você compreender melhor por que esse assunto voltou à tona, é porque durante a semana, em uma das sessões aí da casa, alguns vereadores falaram sobre o fechamento desse trecho da rua Doutor Oliveira, na Barra do Imbuí. Já foi tema dessa casa esse assunto, mas ainda não conseguimos formalizar o entendimento dessa rua. A rua localizada ali na Barra, próxima à praça, em frente à Igreja Católica, uma rua que foi fechada e até o momento não entendemos o porquê que aquela rua foi fechada. Discutimos, falamos, porém isso não foi formalizado e não tivemos nenhum retorno do Executivo a respeito dessa rua. Então estamos formalizando o pedido de informação para entender se de fato foi feito algum estudo técnico, se alguma decisão tomada em algum plano de mobilidade urbana. A gente sabe que teve alteração daquelas vias, né, de mão, que era mão dupla, passou a ser mão única, de repente foi algum estudo baseado nessa substituição das vias. Então, queremos, né, um retorno a respeito do entendimento dessa decisão tomada e que até o momento não foi divulgado. Hoje, aquela rua ela ficou exclusivamente para atender o supermercado. E se isso, de fato, foi oficializado, tenho certeza que não passou por essa casa. E então, a gente percebe que hoje existe alguém sendo beneficiado e ninguém... o município em si não tem uma contrapartida disso. Então, acaba que o supermercado ele tem o benefício e o município não recebe benefício nenhum em cima disso. Então, precisamos de um retorno para que também possamos cobrar e fazer uma cobrança um pouco mais técnica, baseada na resposta do Executivo. Obrigado, presidente. A rua tem que ser liberada para a população. A resposta que nós temos que ter é essa. A rua vai ser liberada para a população. É isso que... ou então que façam a rua de pedestre e que não entre carro também. Ou rua de pedestre, ou Jaime, ou que vire para a população livre de acesso. Porque o que não pode é ficar livre acesso de ida e volta para um estacionamento de supermercado. E o único motivo que depois eu consegui, que alguém disse, a verdade é que o município não dispõe de verba para instalar um sinal ali. E aí fica com medo de ter acidente. E ali a justificativa é basicamente essa. Só que para mim não justifica, Maurício, porque ali não tem necessidade de sinal, porque dá para sair ali, sempre se entrou e saiu naquela rua ali, embora o sentido fosse para entrar para dentro da Barra, para acessar funcionaria. Mas só para a gente tirar essa mística que favoreceu. Palavras do administrador do supermercado, aquilo ali nos prejudicou, nos faz perder cliente, que as pessoas querem entrar ali no estacionamento, não conseguem, tem que entrar naquele... E detalhe, que o ponto de táxi, às vezes os taxistas vão ali e colocam os cones na entrada também. Às vezes ele tem que ter um funcionário ali botando e tirando o cone. Então, ele disse que não beneficia em nada. Não beneficia em nada. Muito pelo contrário, André. Prejudica porque ele precisa fazer transbordo do que ele recebe no mercado em outros locais para caminhões menores para poder levar ali e tirar. Então, só tem uma justificativa, Maurício, para aquilo ali estar fechado. Pura e simples vaidade. Fica a pergunta, né? Se o dono do supermercado, segundo o Rangel, diz que foi prejudicado e há quem acha que ele foi beneficiado, né? Para quem é melhor essa mudança? Né? Por que a prefeitura insiste com ela, diz que tem estudo? Bastante complicado, né? Isso sem esquecer que os moradores da rua Manuel Dias continuam insatisfeitos com aquela alteração, né? O trânsito todo pesado que vem de Petrópolis, passando ali caminhões, carretas, ônibus e tudo mais, que era uma rua relativamente tranquila, né? Relativamente, ficou aí um caos aí nesses 2 últimos anos, muita poeira dentro das casas, rachaduras e outras reclamações, mas o trânsito segue nesse sentido aí por determinação do governo municipal. Na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, entre os muitos destaques, a coluna Mochileiro, que dessa vez tem como assunto a agulha Beija-Flor, que é essa pequena montanha, essa pequena formação rochosa, localizada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, caminhada de aproximadamente 1 hora, com trechos um pouquinho mais íngremes e uma beleza bem diferenciada, né? Uma vista aí para a Verruga do Frade, para Queixo, para
a Pedra da Cruz e do outro lado uma vista para Teresópolis. E se o tempo estiver aberto, lá atrás, Três Picos, Mulher de Pedra e outras formações rochosas da região. Então esse é o assunto, é o destaque do fim de semana da Coluna Mochileiro. Numa coluna que existe há muito tempo, né? Muito antes dessa modinha hoje de rede social, de influencer, o Diário Teresópolis já destacava as belezas da nossa região e além de mostrar, né, que é muito importante, aliás, né, além de mostrar aí as maravilhas da região, incentivar que elas sejam conhecidas e valorizadas, que isso seja feito de maneira responsável, né? Tivemos aí nos últimos dias uma discussão enorme sobre um péssimo exemplo aí de uma urna colocada, parece uma descarga de privada, no Mirante do Inferno, lá no Vale do Paraíso, né? Então esse tipo de coisa, para quem é montanhista, é um absurdo. Quem não entende do assunto, às vezes por desconhecimento mesmo, pode achar que não tem nada a ver, que é ciúme. Não, gente, isso é horrível, não se faz esse tipo de coisa. Então, antes de se tratar o montanhismo, a escalada, as belezas naturais, é preciso compreender um pouco mais, né, onde elas estão localizadas, o que pode, o que não pode, o mínimo impacto, né, o que você deixa, o que você leva para cada local, né? Então, antes de sair para uma trilha, né, já que hoje está na moda, por conta das redes sociais, vamos pesquisar um pouquinho, né? A gente tem hoje um telefone celular na mão com toda a informação disponível, está muito mais fácil do que 10, 20, 30 anos atrás. Também na edição de fim de semana do Jornal Diário Teresópolis, aliás, é a manchete principal, é o destaque principal do Jornal Diário Teresópolis, a Colina dos Mirantes, né? A nossa colina, fazendinha. Você não sabe aí, né? Já foi um dos principais atrativos turísticos aqui da cidade, mas hoje está um pouquinho abandonada, né? Mas teremos aí novidade na Colina dos Mirantes, né? Você vai ver nas imagens, é um local que foi pensado inicialmente, esse local é para fazer uma rampa de voo livre aí, né? Chegaram a fazer uma inauguração, alguns voos foram permitidos e depois ficou apenas no papel esse projeto. Mas a prefeitura tem um outro projeto saindo exatamente desse local aí, um grande atrativo turístico, promessa de um grande atrativo turístico, já sonhado pelo teresopolitano há muito tempo, né? Esse equipamento turístico saindo da fazendinha, então você vai ver em destaque aí na edição de fim de semana do Diário. E também, logicamente, né, se vier esse aparelho turístico aí prometido pela prefeitura, pelo menos idealizado, né? A prefeitura pediu autorização da Câmara, discute aí a construção desse equipamento. A gente tem que falar também da recuperação da Colina dos Mirantes, né? Por exemplo, registramos hoje alguns traços aí de abandono, né? Um local tão bonito, de onde se admira a Serra dos Órgãos de cima, mas volta a ficar esquecido. Lixo em alguns pontos. Esse pequeno mirante aí, totalmente depredado, mais uma vez, olha só, os azulejos históricos totalmente pichados, criminosos aí armados de latas de spray continuam fazendo esse tipo de situação, nesses mirantes aí, na arte de verdade, que é a que está nos azulejos. E também, detalhe, gente, você que conhece sabe do que eu estou falando. Você que não conhece, muita atenção ao visitar esse mirante aí. Por quê? Existiam muretas de proteção. Você vai ver na imagem feita aí pelo Rodrigo Alexander. Assim que a gente começa a subir aí as escadas para chegar ao ponto mais alto, para admirar as belezas de Teresópolis de cima, já no terceiro piso, né, vamos dizer assim, né, aí é uma mureta de concreto. Nos seguintes, eram de ferro, havia uma estrutura de ferro na lateral protegendo aí para possíveis quedas. E foram furtadas as barras de ferro. Olha só que absurdo. Furtaram as barras de ferro, as barras de proteção do meio desse mirante. Então está bastante perigoso ali em vários pontos ali. Se for uma queda ali, pode ser uma queda até fatal, porque furtaram aí 6 ou 7 barras de ferro que faziam a proteção lateral dessas escadas lá na Colina dos Mirantes, né? A gente vê, olha outro absurdo também, né? Torre de celular, de rádio na frente da principal vista, que é só para o dedo de Deus, né? O turista vai lá visitar e tem uma torre de celular, de rádio na frente do dedo de Deus. Que absurdo, né? Há anos a gente fala disso e a prefeitura de uma cidade turística como Teresópolis continua permitindo esse tipo de situação. É só mudar a torre um pouquinho para o lado. 10 metros para o lado ali, você vai desobstruir a vista do dedo de Deus. Fica exatamente na frente. Olha só o que eu falei. Nesse local havia uma barra de ferro protegendo a lateral do acesso do mirante. Foram furtadas as barras de ferro, né? Danificaram inclusive a estrutura da coluna para retirar aí a barra de ferro. E hoje está um perigo aí para quem acessa, principalmente para criança, né? Então, se você visitar a colina, muita atenção.
Com esse equipamento turístico prometido pela Prefeitura, né? Você vai ver em destaque no Diário de Teresópolis no fim de semana. Vamos ver se toda a melhoria vem junto com esse equipamento. Bom, essas e outras notícias também no nosso site, que é o netdiario.com.br. Se houver qualquer novidade, né, antes de um próximo boletim informativo, você vê no site, na barrinha de notícias da Diário TV e também aí nas redes sociais, que são Facebook, o Instagram e YouTube. Quem está aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!